Quando a gente pensa em justiça de Deus, nós pensamos imediatamente na magnificência, na magnitude, na soberania de Deus, na grandiosidade de Deus. Sabendo, lembrando que Deus ele é perfeitamente justo, embora a gente não tenha condições muitas vezes de compreender isso, porque nós somos falhos, somos humanos, nós não conseguimos compreender essa eficiência de Deus, essa perfeição de Deus na justiça dele. Mas através do Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, ele nos traz essa consciência dessa magnitude de Deus e da graça dele para conosco, da graça do Senhor para com nossas vidas, e isso nos faz seguir um modelo perfeito, seguir um modelo concreto, perfeito, um modelo ideal de uma vida coerente com a justiça de Deus. E como é que nós vamos conseguir isso? Somente através do Espírito Santo de Deus. Pois é o Espírito Santo de Deus que ele vai nos convencendo, ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, ele vai nos tornando mais santos progressivamente. Não é de um dia para o outro. Ele vai nos tornando mais santo, vai nos santificando progressivamente, mediante a palavra de Deus, mediante a oração, mediante a purificação, mediante todo o processo de santificação. Então, o Espírito Santo é que vai nos santificando pouco a pouco, dia a dia, de glória em glória, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E nisto, em que ele vai nos tornando cada dia um pouquinho mais santos, ele vai nos dando poder. Ele vai nos dando poder à medida em que nós vamos nos santificando. E esse poder do Espírito Santo, o poder de Deus que ele nos concede, que ele vai nos dando, nos revestindo, esse poder não é somente para fazer milagres e maravilhas, não. Esse poder, ele nos dá prioritariamente. Ele nos dá em primazia para nos capacitar. É para nos permitir, para nos capacitar à obediência, porque através dessa santificação contínua, progressiva, conta-gotas, pouco a pouco, esse poder, em nós vai entranhando dentro do nosso ser essa compreensão da justiça de Deus, e isso nos leva a obedecer a Deus e nos leva também a ter força o suficiente, condições suficientes de nós superarmos o pecado. É para isto que nós recebemos esse poder de Deus através do Espírito Santo. Ele vai nos fornecendo dia a dia um modelo perfeito, um modelo ideal de santidade a seguir. E para que tudo isso? Para que esse modelo de santidade? Para nós seguirmos esse modelo por um único motivo, para que nós possamos ter um corpo glorificado, para que nós possamos entrar no reino dos céus, no reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino da glória um dia. Pois a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, aleluias, no verso 27, aleluias, que o Senhor, ele sujeitou debaixo dos seus pés todas as coisas. Então, todas as nossas deficiências, assim como todas as nossas capacitações, estão todas debaixo dos pés do Senhor. Está tudo sujeito a Ele. Então, se nós nos sentimos fracos, se nós nos sentimos impotentes, incapazes, coloquemos debaixo dos pés do Senhor, porque está tudo sujeito a Ele. No entanto, se nós nos sentimos
potentes demais, autossuficientes demais, coloquemos também tudo isso sujeito debaixo dos pés do Senhor, porque Ele também, Ele tem a capacidade, né? Ele tem a total capacidade, a total soberania de nos fazer descer a casa do oleiro, de nos fazer entender e reconhecer que nós somos pó. Entender e reconhecer que toda essa fortaleza em nossa vida, tudo isso vem de Deus. Tudo isso é a magnitude de Deus e tudo isso é a graça de Deus para conosco, que nos concede, né, essa sensação de poder, essa sensação de crescimento, de força. Mas tudo isso é graça de Deus, tudo isso vem para nós, mediante o Espírito Santo, vem de Deus. Louvado o nome do Senhor. Então, um corpo perfeito é aquele corpo que vai deixando de ser um corpo físico, um corpo material, e ele começa a se tornar um corpo espiritual. 1 Coríntios também fala no capítulo 15, a partir do verso 42 até o verso 44, ele nos fala ali sobre um corpo espiritual e nos fala do corpo animal. Então, nós temos que aprimorar, e inclusive, não é somente o nosso espírito, não, é aprimorar, inclusive, todo o nosso corpo físico. Por isso, nós recebemos uma ordem do Senhor de nós nos santificarmos, pois sem a santificação ninguém verá a face de Deus. E a santificação, ela acontece em toda a área da nossa vida, é completo, ela acontece dentro da gente, é no nosso interior e se reflete no nosso exterior. Então a santidade de Deus, ela caminha conosco em todo o nosso ser, no nosso corpo físico. Então, à medida que nós vamos nos tornando mais santos, esse corpo depravado, esse corpo corrupto que nós temos, esse corpo doente, doentio, debilitado, esse corpo carnal, ele vai se tornando também progressivamente um corpo mais espiritualizado. E assim nós vamos nos adaptando pouco a pouco, nos adaptando dia a dia a uma outra realidade. Nós vamos nos adaptando, nos moldando a uma realidade futura, vindoura e próxima. Louvado o nome do Senhor. E para quê? Para que nós possamos ter o corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter para poder entrar na glória. Porque nós não entraremos na glória sem esse corpo glorificado. E nós também não poderemos estar próximo da entrada no reino da glória com um corpo físico completamente carnal. Por isso o Senhor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Então, para que nós possamos ver a face de Deus, nós precisamos progressivamente, dia a dia, santificar, amortecer a nossa carne, o nosso corpo físico e torná-lo ele um corpo mais espiritual, um corpo mais próximo da realidade da glória, da realidade de um corpo glorificado que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos com Cristo, quando nós formos arrebatados com a igreja do Senhor e quando nós formos entrar na glória do Senhor e ser participantes do reino de Deus, do reino do Senhor. Então é necessário que a gente coloque todas as coisas em nós e sujeitas aos pés, sujeitos debaixo dos pés de Cristo. Aleluias! E vamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele possa operar em nós a santificação, porque 1 Coríntios nos diz também aqui, do verso 50
até o verso 54, e especificamente ele nos fala no verso 52 que a trombeta ela vai soar e que será num abrir e fechar de olhos, e que os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Olha então, o corpo corruptível, ele vai ter que se tornar um corpo incorruptível, senão nós não estaremos vivendo a realidade da imortalidade. Aleluias! Somente um corpo incorruptível, ele pode se revestir de imortalidade. Do contrário, nós estaremos num corpo corruptível, no qual a nossa realidade é a morte. Assim nós encontramos essa palavra no verso 53 de 1 Coríntios capítulo 15. Então meditemos nessa palavra, meditemos na carta aos Romanos, porque ali nós vamos encontrar a verdadeira justiça de Deus, que é para que, com um único propósito, de nos tornarmos mais justos, para sermos considerados justos, justificados diante de Deus, pelo sangue de Cristo. E tudo isso é para quê? É para nós vivermos para Deus e viver para lhe obedecer. Esse é todo o propósito. É o propósito da salvação, propósito da redenção. É todo o propósito que nós encontramos na carta aos Romanos, onde Paulo ele faz uma exposição ali impecável para nossas vidas. Então que nós possamos ser abençoados com essa palavra e que o nosso Senhor Jesus Cristo ele nos abençoe. Amém? Recebe essa palavra, medita nela e seja bem-aventurado, seja bem-aventurada. A paz com todos. Um beijo no seu coração. Irmã Mônica.